Graças a Deus. Estamos em mais um culto para adorar, bendizer e glorificar o nome santo do Senhor. Nessa noite de hoje, meu irmão e minha irmã, que Deus esteja abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família. Que Deus esteja nos fortalecendo, nos abençoando, nos ajudando em mais uma noite de sábado na presença do Senhor. Aleluia. Bom para nós é buscarmos a presença do Senhor. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nesta noite de hoje. Aliás, Deus todo dia tem uma palavra para nós. Basta nós abrirmos a nossa Bíblia em casa, aleluia, Jesus, que Deus vai falar conosco através da sua maravilhosa e gloriosa palavra, aleluia. Mas nessa noite não é diferente, Deus também tem uma palavra para nós, através da sua escritura. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluia, Jesus. Mateus capítulo número 7, aleluia. A palavra de Deus nos diz que toda a escritura é para o nosso conhecimento, é para a nossa aprendizagem. Aleluia, Jesus. Essa noite de hoje Deus tem muito a nos ensinar, para nós aprendermos com a palavra, aleluia. Eu juntamente estou aprendendo, aleluia, Jesus. Quando eu leio, mesmo ministrando, estou aprendendo, aleluia. De forma alguma, eu sou alguém separado do ensinamento, aleluia, Jesus. De maneira alguma, no momento que eu estou aqui, aleluia, falando da palavra, quer dizer que eu estou no poder, aleluia, de delegar a palavra a ponto de não fazer parte dela. Imagine, eu também faço parte, aleluia, do rebanho do Senhor. No momento que eu estava falando, está falando comigo também, aleluia, Jesus. Eu creio na palavra do Senhor, aleluia. Busquemos ao Senhor, aleluia, porque o Senhor tem uma palavra para nós. Mateus capítulo 7, versículo 1. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. Jesus dá duas orientações maravilhosas. A primeira, não julgueis, para não ser julgado. Aleluia. É uma tarefa difícil, porque o ser humano, pela sua natureza, ele tem sempre análise crítica. Ele sempre acha que alguém está fazendo alguma coisa com alguma intenção. Ele não consegue não ver a intenção em alguém. A palavra nos diz que é para tomar todo mundo por bem. No culto de terça-feira, durante essa semana, Deus falou conosco, Daniel, na cova dos leões, que estava tudo certo, que Deus estava nos livrando da boca do leão. Aleluia, Jesus. Eu creio na palavra de Deus. Um culto maravilhoso, onde Deus falou. Aleluia, Jesus. Veja o versículo 2. Porque com o juízo com que medirdes, sereis julgados. E com a medida que tiveres medidas, vos medirão. Aleluia. Depois de uma palavra abençoada, onde Deus usou o pastor ali, usou o pastor, aleluia, outro pastor, o pastor João Batista, Deus confirmou no meu coração. É tempo de misericórdia, não é tempo de julgamento. Aleluia, Jesus. Cabe a nós agora recebermos a palavra. Eu creio que foi Deus que falou. Aleluia, Jesus. Imagine sair do culto, esse presta, aquele não presta. Aquela pessoa confio, aquela não confio. Isso não procede de Deus. Isso procede do maligno. Porque ou Deus fala na igreja, ou Deus não fala na igreja. E eu creio que Deus fala e se manifesta na igreja. O que Deus falou, estávamos levando a boca do leão. Se alguém, qualquer um, aleluia, Jesus, procurar, aquela pessoa presta, aquela não presta, repreenda porque não vem de Deus. Porque ou Deus se manifesta na sua casa, ou Deus não se manifesta. Aleluia, Jesus. Eu creio que Deus se manifesta na sua igreja. Foi isso que Deus falou. Aleluia, Jesus. E o que Deus fala para nós é: não julgueis. Porque com a medida que julgar, sereis julgados. Às vezes nós não queremos um julgamento, nós julgamos. Eu julgo, eu, Camilo, estou julgando todo mundo. Aí na hora que alguém vem olhar para mim e falar: você também tem esse comportamento, aí eu fico bravo, eu não gosto. Aleluia. Jesus está nos dando orientação nessa noite de hoje. Aleluia. Porque com a medida que nós medimos, nós vamos ser medidos. Às vezes nós gostamos de passar uma trena em todo mundo, uma régua, régua, régua. Quando alguém vier passar uma régua na minha vida, eu não vou gostar. Vou ficar bravo, vou mirar, vou levar para o lado pessoal. Às vezes alguém vai falar para mim: Camilo, você tem um temperamento forte. É verdade, meu temperamento é forte. Eu oro para Deus me mudar, para Deus me transformar. Falo coisa que não devo falar, faço coisa que não devo fazer. É o meu temperamento, eu peço para Deus me mudar, porque isso me prejudica muito. Aleluia, Jesus. Eu me conheço, eu sei quem que eu sou. Quando alguém fala você tem temperamento forte, é verdade, é assim mesmo que eu sou. Eu estou pedindo para Deus me mudar. Aleluia, Jesus. É muito importante, nós sabemos que às vezes também não é nem um julgamento, é uma constatação, né? Alguém me vê, Camilo, está de camisa branca com risca preta. Não, não estou de camisa branca, não. Não, mas você está... Não é branca, não é preta. É coisa da sua cabeça, é o diabo. Não, é está de camisa branca e risca preta. É uma constatação.
É diferente de um julgamento. Constatar é diferente de julgar. É uma camisa branca mesmo com risca preta. Aleluia. Jesus e glória a Deus. Deus nos ensina a não termos esse procedimento de julgamento, conseguir ver o mal no outro, a todo custo, só o outro mal, 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 todo mundo é mal. Será que eu e você nós temos um coração puro diante de Deus? O meu coração não é tão puro assim diante de Deus. Eu preciso de muita mudança. Eu preciso de muita libertação. Eu preciso de muita transformação da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Mas quando nós colocamos uma régua, a mesma forma, e nós temos Tiago, capítulo, na carta do Tiago, ele fala, cuidado com a língua, né? Que a gente mede as coisas, nós vamos ser medidos por aquilo que nós falamos. Nós falamos que a camisa branca, camisa riscada de branca, não presta. Depois, se eu aparecer com uma camisa riscada de branca, a pessoa vai falar, lá, você falou que não presta, mas você está fazendo o que você falou que não presta. Você condenou e agora você está praticando o que você condenou. E Jesus vai falar conosco no capítulo 7 ainda. Aleluia, Jesus. Versículo 3. Porque reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Essa palavra, claro que é para nós. É claro que serve para mim. Quantas vezes eu pratico o ato de julgamento e eu não vejo meus pecados, minhas falhas? Aleluia, Jesus. Nós temos que aprender a não julgar. Igual o culto de terça-feira que Deus falou, Deus está fechando a boca do leão. Deus quer a união do povo de Deus. Se alguém dali sai dali para falar mal de alguém, essa pessoa presta. Aquele homem presta, aquela mulher não presta, aquele cara não presta. Ele é um Deus de misericórdia, que é para nós termos misericórdia. Se foi Deus que falou, acabou. Deus falou, está falado. Ninguém mais tem que falar mais nada. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que seja a nossa palavra sim, sim ou não, não. O que passar disso não é que é do coração, não é que é da mente, não é que eu sou um bobo. A Bíblia diz que o que passar do sim, sim ou não é do maligno. Aleluia. Jesus e glória a Deus. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens trave no teu? Olha o que Jesus fala. Versículo 5 serve para mim. Aleluia, Jesus. Talvez sirva para alguém que esteja nos assistindo, embora, aleluia, Jesus, hoje é difícil acompanhar um culto online, é difícil acompanhar um culto presencial, quem dirá online. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Há uma mensagem, quando nós lemos a palavra, eu não posso ler a palavra de Deus aqui e pensar, essa palavra é para fulano. Eu estou nessa palavra só falando para mim, seu hipócrita. Antes de você falar de alguém, veja a sua vida como que está. Veja, Camilo, como que você está. Porque você também precisa de conserto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para todos nós nessa noite de hoje. Versículo número 6 diz assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos vossas pérolas. Não aconteça que pisem e, voltando-se, vos despedacem. Aleluia, Jesus. Versículo 7. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Versículo 8. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate lhe será dado, a porta lhe será aberta. Qual dentre vós é o homem que seu filho lhe pedir pão, dará uma pedra? E se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas que vos pedirem. Versículo 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O versículo 12 do capítulo 7, na área teológica, ele é um versículo resumidor de muitas coisas na vida do cristão, na vida prática do cristão. Porque o cristão tem a vida prática, né? Não é só uma vida teórica. Muitas pessoas acreditam, eu sou de Deus, eu vou para a igreja, eu não preciso ter prática nenhuma na minha vida cristã. Não é o que Jesus nos ensina, nem o que a palavra nos ensina, porque viver uma vida cristã é difícil. Perdoar é difícil, falar não é difícil, falar sim é difícil. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Agir com mansidão é difícil.
Agir com temperança é muito difícil. Se fosse fácil, todos nós faríamos. Se fosse fácil, todos nós fazíamos. É muito difícil fazer as coisas de Deus. Fácil é viver de jeito. Fácil é levar vacaiadamente a vida. Fácil é viver uma vida sem regra. Fácil é fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, na hora que me der na telha. Essa é uma vida fácil. Difícil é viver ali, ó, nas coisas de Deus. Difícil é olhar para essa palavra e falar: meu Deus do céu, eu não vivo nem 1% do que está aqui, porque eu penso assim comigo. Eu não vivo nem 1% do que está aqui. Eu preciso melhorar. Eu não estou nesse estágio que pessoas acreditam que estão de não precisar mais da palavra, nem de melhorar mais. Eu preciso melhorar. Olha o que Jesus fala. É Jesus falando no capítulo 7, no versículo de número 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei a eles, porque esta é a lei dos profetas. É um versículo resumidor, né? Jesus está dando uma lição de como servir. Aleluia. Nós temos um chamado para servir, não para ser servido. O nosso chamado é para servir, não para ser servido. É para servir, é para ser um servo sofredor. O nosso maior exemplo de cristão é Jesus Cristo, aquele que lavou os pés dos discípulos. Se eu e você não temos a coragem de dobrar o nosso joelho e lavar o pé do próximo, mesmo que seja Judas, aleluia, Jesus, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos aprender mais da palavra de Deus, aleluia. Perdoar não é uma opção, perdoar não é uma escolha do cristão, não, pode ser para quem está no mundo, aleluia, Jesus. Ver o bem na vida do outro não é uma opção, é o que a palavra do Senhor nos orienta, aleluia, Jesus. E ele resume aqui no versículo 12, né? Versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É Jesus que está dizendo, aleluia, Jesus. Ainda bem que é ele que disse, versículo 14: e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Deus nos ajude e nos dê força. Versículo 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É uma palavra vinda de Jesus. Às vezes nós não gostamos, eu, Camilo, posso até não gostar de como as pessoas... Mas é assim, é pelos frutos. A pessoa tem um fruto, vai ser analisada pelo fruto que a pessoa tem. Aleluia, Jesus. Por isso que Jesus quer que nós deveríamos dar fruto bom. E não é fácil dar fruto bom. Se fosse fácil, todo crente seria exemplo. Aleluia, Jesus. Mas que o Senhor nessa noite nos ajude, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor me fortaleça e te fortaleça, para que nós possamos dar bons frutos. Aleluia, Jesus. Nós tomamos posse da palavra do Senhor, aleluia, no culto de terça, no culto de quarta, aleluia, Jesus. O Senhor falou conosco, aleluia, Jesus. No culto de terça, Deus falou poderosamente, através de Daniel, que Deus estava nos livrando da boca do leão. Aleluia, falou através da oração dos servos do Senhor. Aleluia, Deus queria o povo unido, o povo junto. Aleluia, Jesus. Ninguém tem o poder de falar, esse pode, esse não pode, aquele presta, aquele não presta. Não foi isso que Deus falou. Não é isso que Deus falou. Qualquer um, aleluia, Jesus, que falar alguma coisa, aleluia, está falando contra a vontade de Deus. Porque o jeito que Deus se manifestou foi bem claro na sua casa de oração. Aleluia, Jesus. Versículo, e Jesus está falando aqui sobre árvore. Aleluia, Jesus. Versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade do Pai, que está no céu, porque o Senhor nos ensina que nós devemos fazer a vontade do Pai, e não é fácil.
Se alguém falar que é fácil, é mentiroso. Está mentindo. Faz do jeito que você quer, a hora que você quer, do jeito que der. Não é o que está escrito aqui. Aleluia, Jesus e glória a Deus. Muitos me dirão naquele dia. Versículo 22. Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Versículo 23. Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre uma rocha. Essa palavra é uma palavra que vem de encontro ao meu e ao seu coração. Devemos ouvir a palavra e praticar o que a palavra nos ensina. Não é fácil. Aleluia. Viver a palavra é coisa de crente. Aleluia, Jesus. Praticar a palavra é coisa de crente. Aleluia, Jesus. Não é fácil. Se fosse fácil, aleluia, Jesus, o mundo inteiro serviria a Deus e não é isso que nós vemos. Aleluia, Jesus. Se fosse fácil, é difícil viver a palavra. É difícil viver a palavra. É muito. O evangelho, ele nunca foi popular. E ele não vai ser popular. Por isso que querem mudar a palavra, querem mudar o contexto, querem mudar tudo, tá tudo fácil, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal. Como diz algumas pessoas na internet, tem que mudar aí esse jeito da palavra aí. É só os capítulo 7. Aleluia, Jesus. É um alerta antes de tudo acontecer. Nós estamos falando de eternidade. A eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Aleluia, Jesus. Deus sempre quer para nós o céu, porque senão não tinha morrido por nós. Aleluia, Jesus, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Versículo 23 diz assim: então lhes direis abertamente. Se imagine que você conhece uma pessoa. Eu vi uma pregação de um pastor e ele está falando o seguinte: se imagine que Jesus é uma pessoa que você conhece muito, muito. Pense numa pessoa que você conhece muito. Pensou? Seja seu marido, sua esposa, pode ser, aleluia, seu filho, aleluia, Jesus. Pode ser uma pessoa íntima, que você conta os segredos mesmo para ela. Vai ser mais ou menos essa sensação. Aleluia, Jesus. Que vai estar lá no céu. E essa pessoa que você tanto confia, tanto acreditou, que você conhece cara a cara, que você sabe quem que ela é, que você confiou. Ei, fulano, não te conheço. É o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Então lhes direis. Ele poderia falar assim: então lhes direis de canto, para não pegar mal. Sabe? Para não pegar mal, para não ficar na cara que você está tudo desconcertado com Deus, eu vou te dizer de canto ali. Pode ser? De resto está tudo bem. Ele falou não. Versículo 23, ele diz assim: então lhes direis escondidinho. Então lhes direis com um pano quente por cima. Ele não falou isso daí. Olha o que Jesus fala no capítulo 7, versículo 23. Então lhes direis, deve ser uma sensação horrível. Abertamente. Eu tenho vários conhecidos, e por diversas vezes, conhecido vira a cara. E nós não podemos nos abater quando alguém vira a cara, ou não quer falar, não podemos nos abater. Certa vez chegaram para minha esposa e falaram: falaram que você não é de confiança, que você não presta, que você não está firme. Ela veio me contar, chorar. Eu falei: não liga para o que os outros falam. Você está ligando para o que os outros falam? Você vai chorar? Nós não podemos chorar. Quantas vezes já falaram para mim: Camilo, falaram que você... isso, eu estou preocupado com o que falam de mim. Eu tenho que estar preocupado com a vontade de Deus. Como que eu estou com Deus? Eu estou orando? Estou jejuando? Estou obedecendo a palavra? Estou fazendo a vontade de Deus? Como que está? Porque um dia Deus vai cobrar de mim. Posso estar aprovado por todo mundo, mas Deus não vai cobrar de todo mundo, vai cobrar de mim a minha vida com Deus. Aleluia, Jesus. Não se preocupe com o que falam de você. Se preocupe em fazer o que está na palavra, o que está na Escritura. A aprovação de Deus é a aprovação de Deus. Aleluia, Jesus. Imagine aqui, nos versículos que nós lemos, as pessoas profetizaram, pessoas expulsaram demônio, as pessoas falaram no nome do Senhor, em teu nome, fizeram maravilhas. E no versículo 23, vai ser a pior sensação do mundo.
Se imagine que grande vergonha, porque Jesus está falando que vai ser abertamente. Sabe o que é abertamente? Todo mundo vai ver. Aleluia. Todo mundo vai ver. Ele está falando, está no versículo 23. Se eu estiver interpretando da maneira errada, por favor, aleluia, Jesus, glória a Deus, que Deus nos dê a interpretação correta, mas é o que está escrito na palavra de Deus. Aleluia, Jesus, como foi falado no culto terça-feira, não podemos pregar a palavra e falar do jeito que eu quero, da forma que eu quero, aleluia. Não, não importa o que está escrito, eu vou falar o que eu quero aqui, que é melhor. Não, está escrito aqui, é o que Jesus falou. Então lhes direis, capítulo 7, versículo 23. Então lhes direis abertamente. Se imagina a cena de constrangimento que vai ser. Abertamente. Jesus, santo, santo, abri a porta, abri portais eternos, parou. Só um minutinho. Você. Olha o versículo 23 assim. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia, Jesus. Nesta noite é uma noite de despertamento para mim e para você, para quem acompanha o culto online. Aleluia, Jesus. A Deus que todos tenhamos acompanhado, aleluia. Mas o mais importante, aleluia, não é o culto online, o mais importante é o culto presencial na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Esse culto é importante para nós, estar na presença do Senhor, lá no nosso quartel-general. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Mas é um culto de despertamento para nós, aleluia. Eu vou pensar assim, como será que eu estou diante de Deus? Será que se eu me encontrasse com Deus agora e falar para mim, está tudo bem com você? Ele vai falar, apartai-vos de mim. Porque é o que ele está falando aqui na sua palavra. Aleluia. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu queria trazer outra palavra, de bênção, de vitória, de conquista, de tudo. Mas isso aqui também é bênção, isso aqui também é vitória, isso aqui também é conquista. É a nossa vida espiritual com Deus, não é bênção? Está bem com Deus, não é uma bênção para nós? Está bem com o Espírito Santo, não é uma bênção para nós? Ou bênção para nós é estar bem com o errado? Ou bênção para nós é estar bem com todo mundo, menos com Deus? Ou bênção para nós é estar bem com o pecado? Ou bênção para nós é estar na coisa errada e falar que está certo? Não é. Bênção para nós é estar na presença de Deus. Bênção para nós é estar passando por luta, por dificuldade, como diz o pastor Marcos Gregório. Diabo, aconteça o que acontecer, você vai cansar de me ver seguindo a Deus. Isso que é bênção para nós. Com dinheiro ou sem dinheiro, na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Rodeado ou não rodeado, na presença de Deus. Com muitas pessoas, com poucas pessoas, na presença de Deus. Estão falando mal, eu estou na presença de Deus. Olha, estão te elogiando, eu estou na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 24. Nós vamos ler o capítulo 7 inteiro. Isso que Deus colocou no meu coração. Eu acredito na palavra de Deus. Todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Nesta noite, à noite nós ouvimos a palavra, seja eu pregando, seja qualquer outro irmão pregando, seja um pregador de internet, aleluia. Deus tem muitos homens de Deus aí que anunciam o evangelho verdadeiro, aleluia. Guarda no seu coração. Não entra por aqui, sai por aqui, não guarda. Deus falou na terça, tá? Deus quer unidade. Aleluia. Não julgueis. Deus falou no capítulo 7. Aleluia. Deus falou na terça, tenha misericórdia. Quando alguém vier, aquela pessoa, aquela... Não, não foi isso que Deus falou. Não foi isso que Deus falou. Aleluia, Jesus. Ninguém pode ter mais autoridade do que a palavra de Deus. O que Deus falou, está falado. Aleluia. Foi o que Deus falou na sua casa, Deus confirmou através do pastor, que foi lá orar e falou, Deus me emocionou de manhã, cara, essa palavra. Aleluia, Jesus. E eu creio na palavra de Deus. Ah, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é de confiança. É um problema nosso com Deus. Porque o nosso dever é amar, respeitar e ter misericórdia. Não julgueis, porque da maneira que nós julgamos, vamos ser julgados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ele fala que todo aquele que ouve a palavra, escuta e pratica, está firmado na rocha. Muitas vezes a nossa casa desmorona, muitas vezes nosso chão treme, porque nós ouvimos e não, nós escutamos e não praticamos a palavra. É difícil praticar a palavra. Mais uma vez, se fosse fácil, todo mundo praticaria. Deus não gosta de altivo de coração. Deus não gosta de quem se soberbece. Deus fala que o exaltado Deus vai abater. Deus fala que Deus resiste ao soberbo. Deus fala que Deus é Deus de justiça. Deus fala tantas coisas na palavra dele. Deus nos orienta
Aleluia, Jesus. O maior exemplo de cristão para nós é nosso Salvador Jesus Cristo. Ele lavou o pé dos discípulos. Ele lavou o pé. Pergunte se eu lavo o pé de alguém. Pergunte se você que está nos assistindo tem coragem de lavar o pé de alguém. Nessa mesma noite, Jesus falou o quê? O Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, veio para servir. Pergunte qual de nós gosta de servir. Servir mesmo, igual empregado, igual escravo na presença do Senhor. Como Paulo fala, prego, eu sou escravo de Cristo. Aleluia, Jesus. Se fosse fácil viver a palavra, todos nós viveríamos. Não é fácil. É muito difícil. Mas Deus está aqui para nos ajudar. Deus está aqui para nos fortalecer. Deus está aqui para nós rompermos com fé e fazermos a vontade, sermos servos de Deus valorosos, preciosos, cheios do Espírito Santo, brilhante do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da presença, não por boca. Eu não posso falar que eu sou cheio do poder de Deus. Eu tenho que ser cheio do poder de Deus. Não tem como eu falar, eu sou cheio do poder. Eu não posso falar isso. Aleluia. Ou eu sou ou eu não sou. Eu não sou o que eu falo. Eu sou o que eu sou. Aleluia, Jesus. Eu sou o que eu faço. Versículo número 25 diz assim: caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto naquela casa. E ela caiu. E ela não caiu. Perdão, desculpa. E ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, o compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva com os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 29. Porque ensinava como tendo autoridade. Ele ensinava, a pessoa ia falar, pô, esse cara tem mesmo um negócio. Esse daí é diferente, Jesus é diferente. Ele fala, pelo comportamento dele, pela postura dele, o que ele está falando, ele faz mesmo. Quer perder o crédito é falar uma coisa que a gente não faz, né? Imagina eu falar para você, faça tal coisa, não vista a camisa listrada, isso é uma coisa natural, né? Então você está fazendo o que você falou que não é para fazer, rapaz. Você falou para não fazer e está fazendo. E você está me julgando? Não, não é julgamento, não. Não é julgamento, é natural. As pessoas nos observam. Foi Jesus que falou no capítulo 7 que a árvore boa dá bom fruto. As pessoas vão olhar para como que é o nosso fruto, como que é o nosso comportamento. As pessoas vão olhar. Aleluia, Jesus. Claro que uma pessoa é diferente da outra. Quanto a isso, não tem nada a ver. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos molde, nos transforme. Que o Senhor nos ajude, aleluia. Versículo 28 e 29. Aconteceu que, concluindo esse discurso, a multidão admirou-se da sua doutrina, aleluia. Que Deus nessa noite nos deixe admirado da presença dele, nos deixe admirado de como que vai ser para entrar no céu, nos deixe admirado se nós precisamos mudar, porque eu preciso de mudança. Aleluia, eu não estou atrás de público, não estou atrás de aplauso, não estou atrás de comentário, não estou atrás de visualização, nada disso. Aleluia. Não preciso compartilhar nada com ninguém. Aleluia. Tenho que fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Estou atrás de fazer a vontade de Deus. Estou atrás de fazer a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Vão. Aleluia, Jesus. Eu tenho que fazer a minha parte com Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o povo ficou admirado da doutrina de Jesus. Porque ele ensinava como quem tinha autoridade, diz o versículo 29. Nesta noite, aleluia, nós venimos aprender com a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7 foi lido na sua inteireza. Que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo e te ajudando nessa noite de hoje. A todos nós na presença do Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. A palavra também falou comigo, aleluia. Só do primeiro versículo até o último versículo que a palavra falou comigo. Só inteiramente, aleluia, Jesus. Eu também preciso de mudança e transformação. Essa palavra é viva, ela é eficaz. Aleluia. Essa parte não. Todo dia a palavra de Deus se renova para nós. Curve sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nessa noite de hoje, o Senhor falou conosco através da tua palavra, Pai.
Meu Deus, eu creio, eu tomo posse da tua palavra, meu Deus, como eu tomei posse da palavra de terça, como eu tomei posse da palavra de quarta, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo o teu povo, fortalecendo, abençoando, iluminando, abrindo nossos olhos, meu Pai, abrindo nossa mente, nosso entendimento, meu Deus, como tu falaste no culto de terça-feira, tu quer teu povo unido, meu Pai. Como tu colocaste pessoas lá em cima para orar, repreenda o julgamento, repreenda a divisão, meu Deus, e nos une na tua presença, Pai. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Levanta cada irmão, levanta cada irmã. Meu Deus, nos ajuda, meu Pai, a chegar no grande dia. O Senhor falou, vinde comigo. Bendito do meu Pai. É essa a palavra que o Senhor tem para toda a tua igreja, meu Pai. Que o Senhor nos quer na tua presença, meu Pai. Que o Senhor nos quer na presença do teu Espírito Santo, fazendo a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, ajuda os necessitados, ajuda os enfermos, ajuda os doentes, visita os hospitais, muda o diagnóstico, muda, meu Deus, o que tiver de mudar e dá vitória. Obrigado pela tua palavra em Mateus capítulo 7. Abençoa teu povo e nos dá vitória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.